Mas para a gente alinhar essas expectativas, eu considero um primeiro passo fundamental, que é a gente ter informações claras sobre a chance de concepção para cada ciclo e para cada faixa etária. Então eu trouxe aqui alguns números. Gente, vocês vão ver que de pesquisa para pesquisa, esses números eles se alteram, tá? Então aqui, mas isso acontece pela heterogeneidade das pesquisas, mas é sempre muito próximos os valores, tá? Então, dos 26 aos 30 anos, a chance de uma mulher engravidar sem que ela tenha absolutamente nada é de 18% por a cada mês de tentativa, né? Então, no final de um ano de tentativa, 85% dessas mulheres estarão gestantes. Dos 31 aos 35, a chance por mês de tentativa é de 15%. Ao final de um ano, 80% dessas mulheres estarão gestantes. Dos 36 aos 40 anos, são 9% de chance para cada mês de tentativa. Então, dos 36 aos 40 anos, a chance vai ser ali de 50%. Dos 41 aos 42 anos, 4%. Então, no final de um ano, 20% das mulheres estarão gestantes. E dos 43 aos 42, a chance, por mês de tentativa é de 0,2%. E no final de um ano, 1% dessas mulheres terá engravidado, né? Esses números aqui, eles tratam de mulheres absolutamente saudáveis, mas a gente sabe que esses números eles vão se reduzindo cada vez mais para cada ano de tentativas frustradas. Então, o tempo de infertilidade reduz ainda mais a expectativa de uma gestação viável, tá? Então, esses dados são importantes e, obviamente, a gente consegue modular isso com as técnicas da fertilidade integrativa. Obviamente, a gente consegue melhorar esses índices, mas é importante que a gente saiba quais são as estatísticas gerais, até para saber onde é que a gente está colocando o nosso pé, né? Por que caminho a gente está seguindo, né? E esses números, eles são assim porque nas mulheres existe uma queda no potencial fértil, ou seja, uma redução do número de folículos viáveis nos ovários femininos. Então, isso vai caindo pouco a pouco. A gente vê que até os 24 anos a gente só vai ter ali entre 35% e 45% dos folículos viáveis no ovário, entre 25% e 30%, 20%, e aí isso vai caindo até chegar a 1% quando a gente está acima dos 40 anos. Então é importante que a gente saiba isso, porque as mulheres têm decidido, por motivos muito variáveis, iniciar as tentativas por uma gestação cada vez mais tarde. E por mais que isso seja algo que esteja relacionado muito com essa modernização geral, com expectativas no âmbito profissional, no âmbito financeiro, muitas vezes também a demora para encontrar o parceiro ideal, né? Enfim, as questões são mil, mas o fato é que estamos gestando cada vez mais tarde. Isso tem um preço. E é importante que a gente saiba disso, porque a gente precisa alinhar as expectativas. Essa mulher acima de 40 anos, ela tem chance de gestar? Ela tem chance de gestar. Se ela tem 1% de chance, é atrás desse 1% de chance que a gente vai. Entretanto, a gente precisa saber que é um caso desafiador, que é um caso que, infelizmente, pode resultar numa frustração. É um fato isso. E isso não é uma coisa que é única e exclusiva da mulher, né? A gente também tem uma diminuição do potencial de fertilidade nos homens a partir dos 40 anos. Eles começam a experimentar essa queda, ainda que mais tarde que as mulheres, mas é também importante a gente combinar esses fatores. Imagine que uma mulher que tem 1% de chance de engravidar, né? Qualquer percentual que o seu marido colabore ali para diminuir a chance, gente, é muito valiosa, né? Qualquer micro comprometimento faz muita diferença. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê a queda da fertilidade masculina, né, acontecendo aqui a partir dos 40 anos no homem. E aqui a gente vê a comparação, né, a queda da mulher muito mais acentuada, aqui próximo dos 30 anos, e do homem acontecendo por volta dos 40, 42 anos, tá? Então, assim, ocorre uma queda na fertilidade masculina? Ocorre também. E por que esses números são diferentes? Gente, quando a gente olha para a medicina chinesa, isso fica muito claro. Pode não parecer
muito óbvio dentro da medicina ocidental, mas na medicina chinesa tem uma explicação, né? A mulher, ela passa pelos setênios, os ciclos de vida dela são divididos de 7 em 7 anos. Então ela começa a apresentar uma queda na fertilidade no seu quinto setênio, aos 35 anos. E o homem começa a apresentar uma queda na fertilidade no seu quinto octênio, porque o ciclo de vida deles é de 8 em 8 anos. Então, na medicina ocidental, pode não parecer que tem sentido, enfim, mas na medicina chinesa, esses números fazem completo sentido, a gente consegue prever isso. Já era sabido, descrito pela medicina chinesa há 4.000 anos atrás, né? Isso está descrito no Imperador Amarelo, que é um livro extremamente antigo, base, muitas vezes, da filosofia da medicina chinesa, né? Então, a gente vê isso acontecendo. E o que acontece, né, para diminuir esse potencial de fertilidade? Nas mulheres, a gente sabe que é uma redução na contagem de folículos viáveis. No homem, isso vai acontecer porque existe um aumento da fragmentação do DNA nesses homens acima de 40 anos. Ou seja, o DNA que esse espermatozoide está carregando, ele foi danificado e isso faz com que a gestação não se torne viável. Isso faz com que essa mulher tenha a chance de que a gente chama de aborto masculino, que é quando o DNA desse espermatozoide não permite ali o desenvolvimento adequado desse embrião, né? A gente consegue ver isso muito claramente quando a gente está fazendo um processo de fertilização in vitro e o embrião tá ali crescendo muito lindo até o 3º dia e isso muda drasticamente a partir desse dia, né? Aí quando no 4º, 5º dia ele começa a degenerar ou começa a não ter uma progressão adequada, isso fala sobre essa qualidade do esperma.